com o meu conselho de honra. Você pode continuar, não tem problema, não. Você sabe que eu te amo muito, né? Obrigado pela confiança, minha governadora. Uhum. Quer deixar uma mensagem para o Distrito LC11? Fala para esses meninos, puxa a orelha. Vocês já prestam atenção, hein? Não, eu fico satisfeita porque a gente está conseguindo, o Glauber, com a ajuda, né, necessária, né, e muito assim correta e insistente, tudo do distrito, do seu distrito, né? E são os pinguins, né, que você, Alexandre, Rodrigo Lavieri, Alessandra, a nossa princesa, que ajuda tudo, que não cansa de ajudar a gente. Eu acho que a gente está conseguindo fazer uma coisa que o coronavírus, para mim, não valeu para nada, não preste para nada, mas deixou um legado, que é esse treinamento online. Nós estamos conseguindo capacitar os leões para servir. Porque antes a gente não podia nem fazer um treinamento, porque como que eu ia sair daqui para ir lá em Ribeirão Preto, você ia sair para vir a Cachoeiro, a gente não tinha condições. E com esse treinamento online agora, a gente está conseguindo conhecer mais pessoas, chegar perto das pessoas, aprender juntos, porque isso aí está muito assim ligado ao aprendizado. Então, eu quero dizer aos participantes, dar boas-vindas a todos e dizer que eu fico muito feliz de participar, de fazer parte desse grupo interessado em se capacitar, levar a capacitação para os seus clubes, porque a única coisa que vai nos igualar, eu faço isso em todo treinamento, é o conhecimento. O conhecimento é o que nos iguala. O mais é brincadeira. Sejam todos bem-vindos e a palavra é sua, meu governador. Obrigado, Adélia. Você sempre incentivando o pessoal, dando uma palavra de motivação. É isso aí mesmo. A educação, o conhecimento é o que iguala todos os distritos. Tanto é que a gente vê gente do A, do B, do C, do D. É isso que é importante. Essa informação é a mesma para qualquer lugar do Brasil que a gente vá. Essa é a grande importância. Eu queria só fazer um comentário aqui. Ô, Fernando, você já está preparando o Yuri para assumir a presidência, secretaria? Porque ele está lá com o neném no colo, gente. Dá uma olhada lá no Fernando, assistindo com o Yuri no colo. O Yuri nasceu ontem, por assim dizer. Aqui, ó. A conversa dele é essa agora. Já fala de leão, já quer ser Léo, né? Ai, Tá que bom. coisa mais linda. Ele vai ser leãozinho. Vai ser o nosso É isso aí, leãozinho. o nosso leãozinho. É. O Fernando, além de ser presidente de divisão, é nosso coordenador de ST do distrito, tá? E tá lá com o Yuri. O Yuri tá, só que presta atenção. A hora que falou dele assumir a secretaria, ele abriu a boca lá. Gente, seguinte, deixa eu colocar aqui. Ontem eu tive problema de colocar a apresentação, quero ver se eu consigo colocar hoje, para que a gente possa fazer, assim, rapidamente, uma verificação sobre o que nós estamos vendo e sobre o que nós estamos falando. Eu não assustei o Yuri, não, Rodrigo. É o Fernando que assustou, queria dar presidência para o menino. Então, ontem nós falamos muito, mas muito mesmo, sobre a importância da sucessão, de passar o seu clube para a próxima diretoria, mas principalmente saber escolher bem as pessoas para assumirem a presidência e a direção do clube. Nós não podemos simplesmente delargar, nós temos que delegar, mas temos que capacitar essas pessoas. Hoje eu recebi algumas ligações, companheiros comentando, olha, no meu clube nós estamos com pessoas novas nesses cargos, mas estão tendo muita dificuldade em desempenhar os cargos. Por quê? Está faltando treinamento, está faltando conhecimento para essas pessoas. Nós temos que transmitir. Se eu tenho um presidente que está assumindo pela primeira vez, que maravilha, mas a gente tem que colocar ombro a ombro com ele para que ele possa ter um ano tranquilo. Se você não fez o plano sucessório de preparar essa pessoa, você vai ter que fazer durante essa gestão dela. Então, você vai ter que colocar o ombro com ela e realmente passar um pouco de conhecimento.
Se você está nomeando uma pessoa que nunca assumiu secretaria, você tem que pegar alguém que já conhece a secretaria para trabalhar, pelo menos esse restinho de ano junto, para que a pessoa possa pegar o jeito, tá? Então, ontem, nós falamos muito sobre a sucessão, a importância da sucessão, e hoje nós vamos dar uma revisada bem rapidinha. Presidente de clube. Quais as obrigações? Presidir todas as reuniões do clube, da diretoria, fazer a convocação para reunião ordinária, extraordinária, tanto de diretoria quanto do clube, nomear comitês permanentes e comitês especiais. Gente, quando entra desconhecido, o Alexandre normalmente rejeita a participação, tá? Se souberem aí que está querendo participar da reunião e não está conseguindo colocar o nome, por favor, avise a gente. Porque normalmente quando entra desconhecido é gente que vem só para bagunçar a reunião. Nomear comitês permanentes e comitês especiais, tá? Comitê permanente, um exemplo, é o de estatuto e regulamento. Um comitê especial, você vai estar em uma festa lá, um evento do teu clube, você pode nomear um comitê só para administrar aquele evento, é um exemplo. Assegurar que as eleições sejam devidamente convocadas, divulgadas e realizadas. Não faça aquela eleição a dedo. Sabe como é eleição a dedo ou não? É aquele um que você aponta o dedo, você vai ser o presidente, se vira. Então, a gente não pode fazer isso. Nós entendemos ontem a importância que existe em preparar as pessoas para os cargos. Cooperar como um membro ativo do comitê consultivo do governador. O governador de distrito conta com os presidentes de clube, secretário de clube na administração. O presidente de divisão, ele faz esse elo de ligação. Mas o que adianta fazer um comitê consultivo onde você não vai ali discutir sobre o distrito? Que você não vai passar, por exemplo, o que está fazendo certo, o que está dando certo no clube, a dificuldade que o clube está passando. Então, você, presidente, tem essa função dentro do comitê consultivo. Você faz parte desse grupo. Tá ok? Esse material, vocês querem ele depois? Beleza. Depois eu vou disponibilizar esse material completo, muito mais que completo para vocês, tá? Vocês não me deixem esquecer assim que eu terminar de fazer as revisões com vocês hoje. Bom, vamos continuar aqui, olha, presidir as reuniões, não pode esquecer o que a gente falou sobre preparação, facilitação e acompanhamento, certo? O que nós falamos ontem sobre como preparar uma reunião, avisar o horário, data, selecionar o que vai ser discutido dentro dessa reunião. Ó, o rapaz aqui que está pedindo aqui desconhecido, se não identificar, a gente não aceita. Ter uma boa compreensão dos procedimentos da reunião, certificar que as instalações são adequadas. Você não vai fazer uma reunião de clube numa churrascaria onde você não escuta ninguém no teu clube, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu vou mandar o material, Luiz Carlos, de ontem e de hoje. Pode ficar absolutamente tranquilo, tá? Facilitação da reunião, como desenvolver a reunião para que ela seja produtiva, que nós falamos muito ontem. Não adianta eu fazer uma reunião se ela for uma reunião que dura 2 horas. Qual é o tempo que nós falamos ontem, que é o ideal de tempo de uma reunião? 45 minutos. 45 minutos. Passou disso, vira balela, você não está aproveitando nada, só está patinando, tá? Então, vamos ver o que mais. Algumas coisas de resolução, algumas coisas que vocês vão ver nesse material que eu vou estar enviando. Essas informações estão todas completinhas. Vocês vão poder olhar e entender isso aí facilmente. Acompanhar o quê? Com a colaboração do secretário, acompanhamento dos itens da reunião. O que foi discutido, se realmente aquilo aconteceu, se realmente foi dado sequência naquilo tudo que a gente discutiu em reunião. Pode ficar tranquilo, gente. Eu vou mandar esse material para todo mundo. Eu vou mandar, não. Eu vou fazer muito melhor que isso. Enviar a ata da reunião e a agenda para a próxima reunião. Reconhecer e agradecer aqueles que deram assistência ao clube ou cumpriram seus compromissos. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são algumas coisas que a gente espera do presidente de clube. Então, na hora que eu vou indicar um presidente de clube, ele tem que saber que ele tem esses compromissos com o clube. Ele precisa de tempo para ser presidente? Precisa. Porque se for uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde e de noite, como é que ela vai dar atenção para o seu clube?
tá? Às vezes você pega um Glauber na vida. Quem conhece o Glauber sabe. Eu sou advogado, tenho uma empresa de sistema de computador, sou pai e sou governador do Lions. E fora isso, o que a gente ajuda em termos de assistência o distrito todo. Mas eu tenho essa facilidade de ser multitarefa. Tem alguns companheiros que já sentem um pouco mais de dificuldade. Então, nós temos que saber respeitar o limite de cada um, tá ok? Bom, reuniões ordinárias e extraordinárias, eu acho que não tem dúvida, né? O que é uma reunião ordinária, uma extraordinária. Reunião ordinária, aquela normal do clube. Uma extraordinária, você convoca, por exemplo, para uma eleição, alguma coisa que realmente seja extra, que não está previsto ali. Então, algumas das condições de presidente de clube. Certo? Como presidente, é responsável pelas nomeações dos comitês que nós falamos, permanentes e especiais, certo? Algumas ideias de comitês permanentes, algumas ideias do que a gente estava falando, ó, comitê de finança permanente, estatuto e regulamento, comitê de associados, comitê de comunicação e marketing, que é uma coisa muito importante para o clube, e que muitos presidentes, quando assumem, esquecem de colocar esse comitê ali, que é responsável por divulgar na comunidade aquilo que o clube faz. Comitê de serviço, nós vamos falar bastante sobre isso amanhã. Tecnologia da informação, porque a gente precisa de gente que tenha um pouco de facilidade com computador e esse tipo de coisa. E comitê de liderança, que é o GLT, que nós vamos falar amanhã. Vamos dar uma saltada aqui sobre os comitês especiais, olha lá. Nomear para aprovação da diretoria, certo? Que vai ser ali, por exemplo, para um evento, alguma situação especial que você precise nomear. Eleição. Não esqueça do comitê de eleição. Porque, mesmo que seja uma chapa única, você tem algumas coisas que você tem que seguir. Por exemplo, a convocação para a eleição propriamente dita, e as atas dessas convocações. Por que isso é importante? Esse comitê é importante. Porque é o que vai garantir o registro da sua ata no cartório. E lá, quando você vai registrar a ata, se faltar algum desses passos, você vai ter problema, você não vai conseguir, tá ok? Só que isso aqui tudo, a gente afunda, por assim dizer, de informação, se aprofunda nessas informações, quando, depois de abril, você já tem indicado o seu presidente, a sua nova diretoria, aí nós vamos fazer um curso específico para cada cargo. Aí vai ter um dia de treinamento só para presidente de clube, um dia de treinamento só para secretário de clube, um dia só de treinamento só para tesoureiro de clube, e assim por diante, tá ok? Hoje nós estamos conhecendo aqui, de uma forma geral, as obrigações de cada um dos cargos. Bom, vamos dar uma sequência aqui rapidinho, vou pular aqui para a gente poder participar, falar. Comitê consultivo, não esqueça, tá, presidente, que são 3 no ano, são 3 comitês consultivos, e que você deve participar para fortalecer o seu distrito. Secretário do clube, o que nós falamos ontem, bem por cima, que o secretário ele deve participar de vários tipos de reunião, participação que devem ser observadas, que a gente não pode deixar de atender. Em todas as reuniões, ele tem que se preparar, ele tem que ter o antes, tem que ter o durante a reunião e após a reunião. Lista de presença, ele tem que ter discutido com o presidente a pauta da reunião, ele tem que ter discutido ali os itens que foram tratados na reunião para que ele possa refletir isso na ata e depois acompanhar se esses temas que foram tratados na reunião realmente eles tiveram uma sequência. Não existe nada mais desgastante do que você decidir alguma coisa na reunião do clube e na próxima reunião o presidente fez do jeito que quis e acabou não respeitando aquilo que foi decidido. Cabe a quem observar isso? Ao secretário, porque é ele que é responsável pela confecção da ata, tá bom? Então, avisar sobre as reuniões, onde vai ser, o horário, agendar essas reuniões com o clube para que você crie já uma perspectiva de que dias vocês vão estar se encontrando para que a gente também possa se organizar, porque senão fica muito complicado, tá ok? Vamos ver aqui mais.
Correspondência. Hoje eu recebi uma ligação que estava realmente reclamando sobre correspondência. Qual a reclamação? O secretário não passou a correspondência no clube. Alguém hoje me comunicou que a convenção do Distrito LC6 ela tem que fazer inscrição. E foi enviada essa inscrição ao secretário. E aí, o que acontece? O secretário chegou na reunião, perguntaram sobre o trabalho da secretaria. Ele simplesmente virou e falou assim, não tem nada a informar. Peraí, como que não tem nada a informar? Você recebeu um ofício, você recebeu uma comunicação falando sobre uma convenção distrital. A necessidade de se inscrever, a necessidade da participação. E aí o secretário não comunica isso na reunião. O que aconteceu? Não chegou. Não chegou, o clube não ficou sabendo. Eu ontem ainda, como estava conversando com vocês, dei o exemplo da visita do governador, que era 2 clubes. E um dos clubes achando que a visita seria no almoço. E, na verdade, foi na janta. Então, é muito importante. Secretário, você não pode ser omisso. Não pode ser uma pessoa que trata as informações com pouco caso. Então, lembra que eu comentei ontem? O cargo de secretário é o que faz o sucesso de uma presidência. Se o secretário for uma pessoa que não dá muita atenção, vai prejudicar totalmente seu ano. Então, quando for escolher presidente, secretário... Gente, por favor, prestem atenção em quem vocês estão colocando. Mas, Glauber, a pessoa não tem experiência. É problema? Não, desde que você prepare ela e desde que você oriente sobre o trabalho que ela tem que desempenhar. Tá ok? Até aqui, tá tudo bem. Kit de novo associado é o secretário que tem que solicitar para o governador, certo? Lista de associados. Todo secretário que se preste anda com a lista de associado do clube. Relou, tretou, precisa fazer uma lista de presença, ele já tem isso aí em mãos, tá ok? Durante as reuniões, anotar a frequência, registrar as atas, compilar as informações de atividades dos comitês, solicitar aos novos associados as fichas de filiação, documento dos oradores. Resumindo, o trabalho dele é basicamente isso aqui durante uma reunião, certo? Alguns tipos de reunião, você sempre vai colocar na ata. Isso aqui tem que ter numa ata, tá? Então, olha, tipo da reunião, ordinária, extraordinária ou de diretoria, data e local da reunião, nome da pessoa que presidiu a reunião, se as atas anteriores foram aprovadas ou não, se uma moção for lançada ou negada, todos os pontos de ordem apenas se forem sustentados ou negados, ou seja, está na reunião, saiu uma discussão, colocou alguma coisa em discussão, ele tem que estar ali anotando, tá ok? Horário em que a reunião foi convocada e encerrada, para ele ter um controle se o presidente está mantendo o horário, certo? E nome dos membros da diretoria ou de quem participou da reunião nessa ata. Ou seja, acaba tendo ali um trabalho basicamente completo de acompanhamento de tudo que está acontecendo dentro da reunião do clube. Beleza? Até aqui, sem problema. Eu acho que a gente já conhece esse trabalho. E, como eu disse, nós só vamos aprofundar nisso no treinamento para secretário. Tenho que registrar tudo que é dito e feito numa reunião? Não. São destinadas a registrar o que o clube faz e não o que os associados dizem na reunião. Tá ok? Portanto, qualquer debate é considerado informal e não é registrado. Lembra que eu ainda comentei com vocês ontem? Saiu um assunto polêmico, virou um converseiro na reunião. Como é que a gente coloca isso na ata? E discutiu-se o assunto. Tá ok? E se foi aprovado ou não foi aprovado. Bom, o que é a obrigação do secretário cuidar? Carta constitutiva do clube, estatuto e regulamento, histórico do clube, as atas da diretoria das reuniões de assembleia, relatórios anuais dos dirigentes do clube e dos comitês, relatório de atividade de serviço, certo? E lista dos associados. Ou seja, tudo que nós comentamos ontem, certo? Que são as obrigações do secretário, que normalmente a gente faz um caderninho no final do ano e passa para a próxima diretoria. Aqui a correspondência. Sempre a gente reforçando. A correspondência do clube hoje, ela pode vir pelo correio, pelo e-mail, pelo WhatsApp, ela pode vir pelo Telegram.
qualquer meio hoje está servindo de comunicação. Então, o secretário tem que estar muito atento aos meios de comunicação do clube, tá? Para que ele possa transmitir ao clube tudo o que está acontecendo no distrito, no próprio clube e as informações pertinentes, por exemplo, da governadoria, tá ok? Não é colocar isso dentro de uma caixinha e largar em casa, por favor. O secretário é responsável, alguns clubes, ele também é responsável pelo boletim, tá? Que é a revistinha que é feita no clube, o boletim informativo. Cara, isso é maravilhoso. E hoje nós podemos fazer esse boletim eletrônico. Pode fazer o impresso? Pode inclusive concorrer no concurso de boletins, tá? Mas fazer isso aí também da forma digital para poder mostrar para a comunidade que o seu clube faz é muito importante. Beleza? Alguns relatórios que são de extrema importância do secretário: movimentação de associado, de dirigentes de clube, pedido de material que às vezes se faz necessário, certo? E sempre registrar tudo e guardar tudo. Sempre fazer a movimentação em malha LCA, ou seja, entrou associado, saiu associado do clube, tem que informar lá em internacional. Pelo menos uma vez no mês o secretário tem que entrar lá e colocar o quê? Não houve movimentação de associados. Ele vai relatar que não houve movimentação. Isso é um pedido de Lions Internacional. Uma vez no mês você pode fazer isso. Certo? Aqui nós estamos falando sobre comitê consultivo e nós vamos agora entrar na responsabilidade do tesoureiro. O que nós vamos falar sobre tesoureiro? Vocês preferem falar sobre tesouraria nesse momento e depois a gente fala sobre a diretoria social, ou vocês querem inverter um pouco? Tesouraria? Joinha? Pode ser? Eu não estou vendo as mãozinhas aqui. Alexandre, você pode me ajudar aí? Pode. Então, beleza. Vamos fazer... Denise, você quer falar? Aproveita. Porque aí nós vamos falar, então, sobre a tesouraria. Nós fizemos uma revisão bem rápida e vamos falar sobre o cargo que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes, além do presidente e o secretário. Obrigado pela resposta de vocês no chat. É muito importante essa participação de vocês para a gente saber que a gente está fazendo e falando aquilo que vocês gostariam de ouvir. Da responsabilidade do tesoureiro. Eu gosto sempre de fazer uma afirmação e que os tesoureiros ficam loucos da vida comigo. Tá? Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Tesoureiro é cobrador. Presta bastante atenção que eu vou repetir. Tesoureiro é cobrador, sim. E por que ele é cobrador? Porque o secretário não tem que fazer ata? Não faz parte do trabalho do secretário fazer ata? Como é que um secretário fala assim, olha, eu vou fazer a secretaria, mas eu não vou fazer ata? Faz parte do trabalho dele. Aí, o que acontece? Você tem o tesoureiro, a obrigação dele é da manutenção das contas do clube, não é? Então, desculpa, o Leão tem a obrigação de pagar? Sim. Só que o tesoureiro, eu uso a palavra cobrador, que é para impactar mesmo, querida, para ficar tranquila. Então, o que acontece? O tesoureiro, se o companheiro está atrasando, ele tem que cobrar. Porque, veja bem, se você, como tesoureiro, compactuar com o atraso do seu associado, você é responsável. A Rose é o Kleber. Desculpa, Kleber. Você entrou com o login da esposa. Então, o que acontece? É muito importante você ter essa noção. Você é responsável pela finança do clube. O presidente e o secretário confiou a você essa responsabilidade. Então, nós vamos falar aqui sobre taxa daqui a pouco, algumas coisas assim, e é importantíssimo você entender que se o companheiro do clube atrasa essa mensalidade, você tem que ir lá saber o que está acontecendo, sim. Você tem que ir lá e cobrar, sim. Companheiro, está tendo algum problema? Você precisa de um socorro? O que nós podemos fazer? Agora, você como tesoureiro do clube, deixa passar um mês, deixa passar 2 meses, deixa passar 3 meses, e não fez o quê? A tua obrigação de cobrar? Espera aí, você é o responsável pelas contas do clube. O clube confiou a você essa responsabilidade. E é importante entender que tem 2 pessoas que respondem na justiça, se for preciso, pelo clube.
que é o presidente e o tesoureiro. São as duas pessoas legalmente envolvidas com o clube. Porque, se houver algum problema, esses dois respondem, inclusive, judicialmente, se for necessário. Tá? A gente já viu algumas situações que o clube vai lá, encerra as atividades e a sede, ele vai lá e acha que a sede é dele. E essa sede, de repente, ele coloca à venda. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a sede ela é destinada, dentro do seu estatuto, a ser passada para outro clube co-irmão ou alguma entidade assistencial, é crime isso. E aí, o que acontece? Você, como presidente e tesoureiro, pode responder por isso. Tá? Tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta que abriu o som? Não? Então tá jóia. Gente, a regra de ontem vale para hoje. Se você tiver alguma pergunta que você considere importante, abra o microfone e faça a pergunta. A única coisa que eu gostaria, faça a pergunta. Não fica com aquele, companheiro, boa noite, olha, parabéns pela... Não, faça a pergunta, seja bem objetivo. Pode falar, Guilherme. Quanto a essa questão da sede, se houver no estatuto essa questão de doação, pode doar, então, é isso? Pode não. Se tiver previsto no teu estatuto, deve. Ok, entendi. Existem algumas situações onde essa sede foi construída numa área particular, foi construída de uma outra forma, mas no estatuto isso não é contemplado, é outra regra. Agora, se no estatuto do seu clube prever que essa sede, no caso de dissolução do clube, ela será passada para outra entidade, aí você tem que passar. Você não pode pensar em ficar com ela ou, de repente, dar outra destinação. Tá? O estatuto deve ser observado. E o bom governador, ele sempre fica muito atento a isso, para não existir o quê? Má fé. Porque fecha o clube pensando em pegar aquela sede e vender. E aí você tem que ficar ali nessa observância para que isso não aconteça. Tá ok? Então, são algumas responsabilidades. Diga, Tatão, você levantou a mão? Levantei para acrescentar aí, se você me permite. Lógico. Tem sede, o terreno é doado pela prefeitura. E é uma doação que você, como advogado, deve saber o nome, que é só para... Você pode fazer comodato. A sede dentro, comodato. Então, veja bem, se amanhã o clube acabar, precisa verificar nessa comodata, porque às vezes volta para a prefeitura também. Volta para a prefeitura. É isso aí. Então, sempre é o que bem colocado, Tatão. Nós devemos sempre observar o que rege lá no nosso estatuto. E no estatuto, quando é um comodato, ali também já consta que a sede, em caso de fechar o clube, será devolvida a quem de direito. Ou seja, nesse caso, por exemplo, a prefeitura. Muito bem colocado, Tatão. Muito obrigado. Elias, você levantou a mão? Sim, levantei. Aqui nós fazemos um pouquinho diferente, nós fizemos alguma coisa um pouco diferente. Nós criamos, o Lions tem o CNPJ dele, e nós criamos a Associação dos Leões de São Joaquim da Barra com outro CNPJ, que é o dono da sede, e sede incomodata ao Lions. Essa sede pertence, então, na verdade, ao asilo que nós mantemos aqui. Em caso de dissolução do Lions, ela fica automaticamente para o asilo. E em caso de dissolução também do asilo, aí ela pode ser vendida com anuência de algumas autoridades. Prefeito, promotor de justiça, juiz de direito, e outras, mais ou menos, não me lembro agora todas as pessoas que têm acesso a essa situação. Mas foi uma maneira que a gente encontrou de resolver para não ter problema no futuro com isso. Parabéns. Porque a gente sempre... Ô, Glauber, me dá um... Oi, Adélia, pode falar. A gente tem aqui no nosso distrito N situações para resolver, cada qual mais difícil que a outra. Porque no nosso estatuto, a destinação da sede é para o distrito. E quase todas as sedes foram construídas pelos próprios clubes. Mas acontece que existem os donos das sedes. Então, eu, por exemplo, estou com 2 clubes fechados e que a sede tem dono, porque o presidente não quer sair. Então, o que eu pretendo fazer? Não sei ainda se vou fazer, não, porque estou estudando, porque foi agora isso, de repente o clube vai voltar e tudo.
Eu não consegui resolver numa boa, eu vou comunicar ao Ministério Público. É isso aí. É a melhor coisa que você faz. Por quê? O próprio Ministério Público ele tem interesse nisso. Tá? Então, ele vai acompanhar de perto para saber o deslinde que vai ser dado. Ou seja, a responsabilidade do governador foi atendida. Você não deixou a esmo, tá? Simplesmente abandonou. Nós já ouvimos relatos de vários clubes que foram fechados e que as pessoas que restaram no clube pegaram essa sede e quiseram vender, ou até pegaram para elas a sede. E na hora que foi buscar essa documentação em cartório, não era bem essa realidade. E tiveram alguns problemas jurídicos. E nessa hora, quem é que responde? Presidente e tesoureiro. Tá? Então, mesmo que a responsabilidade do clube encerrou, quem era presidente e tesoureiro naquela época acaba sendo responsabilizado pelo que vai acontecer depois. Sempre prestar muita atenção nesses detalhes. Tesoureiro ele deve participar de todas as reuniões gerais e de diretoria. E o relatório do tesoureiro deve estar incluído nas atas do clube. Aquela prestação de conta básica que ele sempre faz na reunião. Cláudia, pode falar. Glauber, essa responsabilidade de presidente e tesoureiro é por 5 anos, é isso? 5 anos. Terminou seu mandato por 5 anos, você vai responder por aquele ano que você foi presidente ou tesoureiro. Tá bom? Lá no final eu tenho alguma anotação sobre isso. Gente, até aqui tudo bem? Podemos continuar? Então, olha só, nós falamos do cargo de presidente ontem, falamos de secretário, da responsabilidade da sucessão, e hoje nós estamos falando da importância do tesoureiro do clube. A preparação dos orçamentos do clube é uma das principais responsabilidades do tesoureiro. O que é o orçamento do clube? Você tem que ter uma previsão de trabalho durante o teu ano. Se tem uma coisa que nós temos absoluta certeza dentro do Lions, é que nós pagamos para trabalhar. Nós pagamos para a Lions Internacional para poder usar a marca e pagamos ao distrito para poder pertencer a um grupo que se fortalece com o valor que você arrecada, que você paga. A governadoria, ela não tem fonte de renda que não seja os clubes do distrito. Então, você já sabe que você tem taxa de Lions Internacional, taxa distrital para pagar todo semestre. E isso é baseado em quê? Nos leões do clube. Quem é que tem que ter isso na ponta do lápis? O tesoureiro. Ele já tem que saber o quanto ele vai pagar esse semestre para poder fazer o quê? O rateio entre os associados. Além das taxas, o que pode ser, acaba sendo incluído nesse rateio? As despesas da sede, as despesas do clube. E nessa hora, é muito importante saber que existe uma divisão. Tá? Vocês vão observar ali embaixo na tela que aqui nós falamos, olha, que você tem que ter 2 orçamentos, administrativo e de atividades. O que é o orçamento administrativo? É o que paga as despesas do teu Lions. Por exemplo, quem é que paga a energia do Lions? O associado. Quem é que paga a taxa de Lions Internacional? O associado. Quem é que paga a taxa de água, de luz, de PTU da sede? É o associado. Então, a taxa lá que vai ratear, por exemplo, o jantar, é o associado. Isso não pode ser tirado de atividade. Muitos clubes fazem lá a feijoada do leão e arrecadou lá R$1.000. E ele vai lá e pega 20% desse valor para poder pagar as taxas administrativas. Isso está correto? Não, não está correto. Até alguns anos atrás a gente ouvia isso, que toda atividade você poderia retirar 20%. Não existe isso. Atividade, quando você pede dinheiro para a sociedade, para um evento, tudo que der, você vai reverter para a sociedade. Lógico, você vai tirar o custo da feijoada. Eu vou tirar o custo do feijão, vou tirar o custo até do gás, se for preciso. Mas o que deu de lucro, você vai devolver para a sociedade de alguma forma. Ajudando em cesta básica, ajudando a entidade, alguma coisa assim. É por isso que nós temos 2 caixas, administrativo e de atividades, tá ok? Até aqui tá entendido, gente? Tá tranquilo? Então, para que serve o orçamento administrativo? Fundos usados para a administração interna do clube, ou seja, pagar a despesa do clube. Receita das cotas, leão torce-rabo. Vocês sabem o que é um leão torce-rabo?
Vamos pesquisar aqui com os leões mais antigos. Quem pode me falar o que é um leão torce-rabo? Eu gostei. Foi muito bem lembrado isso aqui. Ninguém fala para mim o que é um leão torce-rabo? Abre o microfone, Eliane. Vamos lá. Vamos descontrair um pouquinho. O que é um leão torce-rabo, gente? É o diretor animador? É, o diretor animador. É aquela multa que muitos clubes colocam quando você sai de casa sem o PIN. Então, você chegou, por exemplo, numa reunião do clube, está sem o PIN, você é multado. Você está multado porque você não pagou, você saiu sem o PIN do Lions. Tá? Então, o torce-rabo, por quê? Porque normalmente ele é meio contrariado com tudo, nessas coisas. Então, você vai fazer, por exemplo, olha, o leão que chegar meia hora atrasado na reunião vai pagar aqui uma multa. Então, é o tal do leão torce-rabo, que ele acaba angariando algum dinheiro, certo? E repassando ao fundo do clube, tá bom? Despesas com cotas internacionais, cotas distritais, impressão, postagem, outros custos relacionados à despesa do clube, sai da onde? Do caixa administrativo, tá bom? Eu tenho como fazer uma previsão orçamentária do ano inteiro? Lógico que eu tenho. Eu já sei as taxas. O distrito, por exemplo, o valor é fixo. Do ano, no começo do ano se define, e aquele semestre vai ser aquele valor. Dificilmente muda o valor no segundo semestre, tá? Lions Internacional. Quanto é que custa a Lions Internacional, gente? $21,50 por semestre, ou se for união familiar, $10,75 por semestre. Então, você já sabe. Glauber, esse dólar é o dólar comercial, dólar turismo, dólar o quê? É o dólar leonístico. Ele é definido todo começo de mês pela nossa instituição e já define o valor, e esse valor vai ficar valendo para o mês inteiro. Alguém se aventura a me falar qual que é o valor do dólar leonístico desse mês de março? Não? É 5,10. Oi? 5,10? 5,14. 14? 5,14 é o valor do dólar leonístico no mês de março, tá bom? Então, se eu vou fazer uma doação da comenda Melvin Jones, que é $1.000, quanto é que eu vou doar? R$ 5.140 para a nossa fundação. Beleza? Até aqui tá tranquilo, gente? Posso seguir? Eu gosto sempre de detalhar um pouco da tesouraria para que a gente não cometa o erro de colocar um tesoureiro ali que não vai entender isso, tá? É muito importante isso aqui. Caixa atividades. O que é o orçamento atividade? É o orçamento que é usado para cumprir os propósitos isentos de impostos e metas do clube. Ou seja, renda advinda dos projetos de angariação de recurso do público. O que significa? Eu vou fazer a feijoada solidária. Eu vou vender 1.000 números a R$50. Quanto dá isso? 50 mil, certo? Eu tiro o custo do evento e o que sobrou é lucro. Vamos colocar lá que sobrou R$25 mil de lucro dessa feijoada? Ou feijoada boa e cara, né? Fala a verdade. Mas é aquela feijoada gorda, aquela feijoada bonita, bem divulgada. Então, o que acontece? A hora que sobrou esses 25 mil, que você tirou o custo da feijoada, tá? Não é custo da sede, não é custo da energia, pelo amor de Deus, hein? Então, tirou o custo da feijoada, sobrou esses 25 mil, você vai colocar nesse caixa atividade. Eu preciso doar imediatamente? Não. Eu posso deixar nos fundos lá de caixa atividade esse valor, certo? Aí chega a pai, pediu lá que ele precisa de uma cesta básica, 10 cestas básicas. Você tira do fundo da atividade e doa a cesta básica. Eu preciso, o Lar São Vicente foi lá e me pediu a doação de 2 cadeiras de roda. Você vai lá nesse fundo da atividade e com esse dinheiro compra as 2 cadeiras de roda. Glauber, esse dinheiro está rendendo juro do caixa atividade. O juro também você vai despender para a sociedade. Recebeu da sociedade, devolve para a sociedade. Uma pergunta que não quer calar, que vocês devem estar doido para fazer e ninguém fez. Eu preciso reformar a sede
e eu preciso levantar fundos para fazer isso. Como eu posso fazê-lo? Você vai fazer uma campanha, uma atividade, por exemplo, essa feijoada, só que quando você for vender o ticket lá, o ingresso dessa feijoada, você vai colocar ali que a destinação daquele trabalho, daquela atividade, vai ser revertida para a reforma da sede. Ou seja, quem comprou esse convite seu, ele já sabe para onde vai ser destinada essa verba. Você enganou a sociedade? Não, você foi claro. A pessoa só compra e ajuda se ela concordar. Tá ok? O que não pode é você colocar lá no convite. Olha, feijoada solidária vai ser revertida para as entidades assistenciais. E aí você pega esse dinheiro e usa na reforma da sede. Você foi transparente e correto com a sociedade? Não. Então, não posso misturar esses dois caixas. Se eu tiver que fazer alguma coisa em prol ao meu próprio clube, eu devo declarar isso para que quem colabore tenha ciência do que está colaborando. Beleza? Até aqui está tranquilo? Pode falar, Adélia. Vários clubes que têm a sede, nesse período que ficou aí sem atividade por causa da Covid, alugaram sede para a prefeitura, alugaram para a Secretaria de Saúde. Qual o destino desse dinheiro você sugere? Bom, o aluguel da sede, você não está pedindo dinheiro para a sociedade, tá? Porque quando eu vou vender um convite de uma feijoada para você, ô Adélia, compra aqui essa feijoada que nós vamos ajudar lá a PAI. Então, quando você comprou esse convite, você sabia que o dinheiro ia para onde? Para a PAI. Agora, quando você aluga a sua sede, você está alugando, por exemplo, para uma prefeitura, para uma entidade, qualquer coisa assim, essa verba ela vai ser revertida para o clube. Eu posso utilizar parte dessa verba para pagar a despesa administrativa? Posso. Mas se a receita que eu estou tendo da minha sede é um valor que excede o administrativo, certo? O que eu faço com a diferença? Dou para a comunidade. Então, eu posso, nesse caso, utilizar para essa finalidade, para manter a sede? Posso. Eu aluguei a sede, eu posso tirar esse valor, porque eu não estou enganando a sociedade. Quem alugou sabia que esse valor ia ser destinado ao clube, tá? À manutenção do clube. Ficou mais claro assim? Ficou fácil entender? Perfeito? Então, tá jóia. Então, olha, nunca misture a renda líquida do dinheiro angariado por meio de projeto ou atividade pública. Ela jamais pode ser usada para despesa administrativa. É aquilo que nós falamos até agora. Tem que ser separadas essas verbas. Tá ok? Ficou claro? Então, gente, posso prosseguir? Joinha? Então, tá bom. Cotas dos associados. Uma das responsabilidades mais importantes que você terá como tesoureiro do clube é estabelecer as cotas anuais dos associados. Como o tesoureiro do clube estabelece as cotas anuais? Deve refletir um montante suficiente para o clube operar de forma eficaz e manter a saúde financeira. Sabe por que eu coloquei isso aqui, que a gente tem que prestar muita atenção? Porque quando o tesoureiro não faz uma previsão, ele não faz uma boa administração, ele prejudica muito o clube. Ele danifica a vida do clube. Por quê? As nossas cotas, elas devem pagar as despesas do clube. Meu clube, por exemplo, nós pagamos uma mensalidade de R$140. É o suficiente para manter todas as despesas da nossa sede, do nosso clube. Sobra um pouquinho, às vezes falta um pouquinho, o caixa administrativo pagou a despesa do clube na pandemia toda. Nós pagamos taxa internacional, pagamos cota distrital, pagamos mútua, sem problema algum, porque dentro da nossa mensalidade já está previsto tudo isso, tá ok? O tesoureiro ou secretário envia fatura para os associados aproximadamente 10 dias antes do início do período de pagamento das cotas, e as cotas listadas devem incluir Lions Internacional, Distrito Múltiplo, Distrito e as despesas do clube. É assim que a gente faz o quê?
uma previsão orçamentária para poder trabalhar. As cotas devem ser coletadas antecipadamente, semestral ou anualmente. Lions, nós pagamos antes. Então, quando eu pago a minha taxa distrital, por exemplo, em 28 de fevereiro, eu estou pagando o semestre todo. Quando eu pago a minha taxa distrital lá em 30 de julho, 31 de julho, eu estou pagando o semestre inteiro, o segundo semestre. Então, a gente sempre paga antecipado, tá bom? Aqui tem o e-book, pode ser consultado, depois eu vou dar mais informações para vocês lá no treinamento, realmente, para tesoureiro. Pagamentos. As cobranças de créditos e créditos podem ser semestrais, qual nós falamos, joia de admissão, que graças a Deus Lions isentou a joia do novo associado, pelo menos até esse semestre, taxa da organização, cotas prorrateadas para novos associados. Então, aqui, tudo que o tesoureiro normalmente tem que prever no orçamento do clube para poder fazer um bom trabalho. Além disso, o tesoureiro é responsável pelo quê? Examinar o extrato da conta do clube cuidadosamente e apresentá-lo à diretoria do clube para aprovação. Senhor tesoureiro, as suas contas têm que ser apresentadas mensalmente e a cada reunião? Sim. Sabe, às vezes a gente vê tesoureiro que apresenta uma vez a cada 2 meses, a cada 3... Não, o ideal é que seja feito mensalmente. As contas do clube giram mensalmente. Você prestando conta mensalmente, você vai colocar ali, inclusive, quem está em atraso. Glauber, mas eu vou colocar a lista de quem está atrasado? Vai, porque isso vai circular dentro do clube, onde as contas são rateadas entre todos vocês. Então, se o tesoureiro não quer mostrar que o fulano está atrasado, ele que cobre. Tá? Chegou na reunião, se começou a aparecer uma conta em atraso, eu sou da opinião que a gente tem que ter o relatório bem claro e transparente para que as pessoas tenham consciência da situação financeira do clube. Por quê? As contas, nós dividimos ela para pagar as despesas, não é? Se alguém atrasa, vai faltar onde? No caixa administrativo, e você, por consequência, vai acabar não fechando as contas do clube. A não ser que tenha uma boa reserva lá, né, gente? Que aí sim você vai ficar mais tranquilo. Fazer arranjos para pagamento, para evitar possíveis interrupções nas mudanças de status e na capacidade de participar nas eleições locais. Resumindo, não deixe atrasar taxa internacional e taxa distrital, porque você perde direito a voto. É isso que está falando ali bem claramente. Então, se teu tesoureiro não pagou a taxa administrativa, a taxa distrital do clube, nós vamos ter convenção daqui a alguns dias. Se teu clube tiver em atraso, teu delegado não vai votar. Não adianta você indicar delegado que ele não vai ter direito a voto. Lions Internacional, tem uma convenção internacional. Se o teu clube estiver devendo para Lions Internacional, você não tem direito a voto. Então, presta muita atenção nessa situação, tá ok? Registros financeiros. Aqui a gente entra... Lembra que nós falamos ontem sobre a ata do clube? Que você tem que ter aquelas atas guardadas, porque acontece muito de falar o quê? Olha, mas isso foi discutido em reunião, consta em ata, certo? Aí você pergunta, cadê a ata? Não tem. Agora, você imagina se isso acontecer com um tesoureiro, tá? Eu quero saber como estavam as contas do clube no AL passado. Quanto foi passado para a diretoria desse ano? Aí o tesoureiro vira assim, não sei onde está esse relatório, não. Eu entreguei na oportunidade, eu não sei onde foi parar. O que vai escutar? Besteira. Essa que é a grande verdade. Então, o tesoureiro, ele é responsável por fazer os pagamentos que o clube compra, que o clube recebe. Ele tem que estar sempre com isso num relatório prontinho para uma prestação de contas, tanto no mês quanto no final do ano, e isso deve ser guardado pelo tesoureiro, montado esse relatório igual de ata, para que seja o quê? Guardado a posteriori.
Lembra que lá no começo a gente falou que é importante constar na ata do clube a posição financeira? É uma forma de você arquivar, junto com a ata, a posição financeira que o clube se encontrava dentro daquele mês. Daí a necessidade de você fazer uma prestação de conta mensal ou a cada reunião que o clube faça. Tá ok? Até aí ficou claro, gente? O tesoureiro sempre recebe de Lions Internacional um boleto com as taxas para pagar. Só que nós estamos no Brasil e a nossa legislação proíbe a cobrança em dólar, que não seja a moeda nacional, que é o real. Então, o que Lions Internacional faz? 31 de dezembro, ela conta todos os associados do teu clube, que são leões, já calcula o valor da taxa internacional que seu clube vai pagar e ele gera essa cobrança. Essa cobrança, ela vai ser colocada em dólar por Lions Internacional. Então, vamos colocar lá que eu deva $300 de taxa internacional. Eles vão multiplicar isso aqui pelo valor do dólar do mês. Se fosse hoje, alguém faz a conta aí, 5,14 vezes 300. Quanto dá? Quem pode me ajudar? Pô, tá ruim de conta assim, gente? 154,20. Não pode ser. É 300, é 300. 1.542. Eu fiz R$ 1.542 vai ser gerado um boleto nesse valor, registrado no JP Morgan para que você pague. Só que aí chegou no final do mês, você não pagou. Tá? Que esse boleto sempre vence alguns dias antes do final do mês. E aí sabe o que acontece? Você não pagou, Lions Internacional é obrigado a cancelar esse boleto, porque na hora que virar o mês, o dólar leonístico vai mudar, não vai? Então, depois que virou o mês, ele vai pegar teus $300 que está devedor lá e multiplicar pelo novo valor do dólar leonístico e registrar novamente na cobrança nacional. E isso tem proporcionado atrasos dos boletos. Então, quando chega o boleto para o tesoureiro, já está vencido. O que ele pode fazer para resolver isso? Entrar em MyLCI e lá emitir o boleto sem ter que ficar esperando. Tá ok? Fala, Zé do Pedal. Isso aí gera um custo, né? Porque cada boleto cancelado, Lions Internacional paga por ele. Aí já é um acordo que existe com a compensação nacional, aí eu já não sei te dizer quem é que arca com isso, tá? Normalmente, quando é uma grande instituição do tamanho que é o Lions, eles devem ter algum acordo ali para não ter essa cobrança, tá ok? Mas, bem lembrado, nós temos sempre essa despesa a nos preocupar. Para nós não é repassado nada, que fique isso bem claro, tá, gente? Para nós, simplesmente a dívida em dólar é multiplicada pelo valor do dólar do mês e registrado lá para pagamento, tá ok? Vamos ver aqui para a gente dar sequência. Uma coisa muito, muito, muito importante, que é isso aqui, ó, melhores práticas de transparência financeira. Gente, Lions Internacional tem um curso sobre isso, como ser transparente com as contas. E esse curso está disponível para você dentro como chama, Rodrigo? Onde a gente aprende lá no Lions? Learn. Tá? Então, o seu clube, ele pode verificar lá em MyLCI quanto você deve, quanto teu clube deve para a Lions Internacional, pode emitir o boleto por lá, e você vai encontrar relatórios dando exemplo de como ser transparente com as contas. Por que isso é importante? Porque a transparência das contas do seu clube, ele pode ser divulgado. Vou dar um exemplo. Você fez aquela feijoada solidária. Quando você fez aquele relatorinho mostrando quantos convites você vendeu, quanto você arrecadou, quanto você gastou com feijão, quanto que você gastou com as coisas da feijoada, você faz o que a gente chama de balancete, não é? E lá você vai apurar os custos e o que sobrou de lucro. Você já teve a preocupação alguma vez na vida de mandar essa prestação de conta para quem comprou um convite da tua feijoada? Nunca, né? Então, olha a importância
De repente, você está prestando conta para a sociedade do que aquele evento rendeu, certo? E se você colocar para onde foi destinado esse lucro, essa verba, melhor ainda. Porque nessa hora, a feijoada rendeu 25 mil reais. Você já coloca dentro dessa prestação de conta que esse valor foi entregue para a instituição que você prometeu. Deu transparência? Deu credibilidade para o seu Lions? Reforçou o compromisso com a sua comunidade? É isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente vende a feijoada e não presta conta, não fala quanto rendeu, quanto deu de lucro, para onde foi destinado esse lucro. E aí, na hora que você vai vender essa feijoada novamente, a pessoa vai te olhar como? Ela não sabe se realmente está indo para aquele destino que você falou que vai, certo? Então, Lions prega a transparência financeira. E amanhã eu vou dar um exemplo muito bacana para vocês de serviço, de evento, de ideia maravilhosa para vender esse evento e como prestar conta desse evento, assim, de uma forma fantástica. Mas amanhã, na hora que a gente for falar do GST, GMT, GLT e do LCAF, tá ok? Amanhã nós vamos ver isso aí e vocês vão ver que beleza de ideia. Bom, continuando, tá? Aqui você vai ver os extratos, é o que a gente estava falando de MyLCI. Normas financeiras. Como tesoureiro de clube, há normas financeiras importantes que você deve seguir, certo? Que é o registro, certo? É a manutenção das contas bancárias, você tem que deixar um rastro. Ah, Glauber, hoje tem o Pix, não tem problema. Quando você faz o Pix, vai ficar registrado no extrato da conta. Antigamente, nós não tínhamos Pix. Como é que a gente deixava rastro? Cheque, tá? É assim que a gente acaba fazendo. Agora, com o Pix, fica muito mais fácil. Se o clube tem Pix, se é feita as transferências pelas contas, você vai registrando isso automaticamente no extrato. É só ter a observação de colocar aquela mensagem do Pix da mais forma clara possível para que fique ali no extrato da sua conta do clube, certo? A manutenção dos registros é responsabilidade do tesoureiro. Todos os recibos, toda a documentação, ela tem que estar liberada ali para auditoria pelo menos uma vez no ano. Quem é que faz essa auditoria uma vez no ano no clube? Pelo menos teria que fazer, não é muito habitual. Mas quem é que faz auditoria no clube da parte de tesouraria, gente? Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças ou o próprio governador quando da sua visita ao clube. Tá? Lembra que o governador ele faz uma visita administrativa? Não é só jantar, não é só pompas. Tá? A nossa função também é estar ali fazendo uma verificação se o clube está com saúde financeira, se ele realmente está prestando ali, separando as contas. É feito? Muito difícil. Vou ser muito franco com vocês. Eu, como governador, nunca fiz isso. Eu acredito muito na capacidade de gestão de cada clube. Tá ok? Por quê? Porque existe o conselho fiscal, existe a próprio clube que de um ano para outro, quando vai passar a diretoria do clube, já faz essa verificação. Tá ok? Alguém quer se manifestar? Não? Então vamos dar sequência aqui. Seu relatório deve incluir esses itens. Eu vou passar isso aqui para vocês. Mas a parte mais importante que eu quero falar da obrigação do tesoureiro é que ele tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda do seu clube. Ele tem a obrigação de ver junto com o presidente e o secretário o registro da ata para transferência das contas. Então, olha só a importância do trabalho do tesoureiro. Se você colocar uma pessoa ali e não preparar ela, consequentemente, você pode ter problemas na gestão. E depois, quem é que responde judicialmente, se for preciso? Presidente e tesoureiro. Tá bom? Não dá um presente de grego para ninguém, não. Prepare o tesoureiro, informe, capacite ele para fazer um bom trabalho. Tá ok?
Olha lá, ó, declaração de imposto. A responsabilidade dos tesoureiros variam de acordo com as práticas regionais e procedimentos locais. Ou seja, aqui no Brasil existe a necessidade de fazer o registro contábil dos clubes, para que tenha lá aquelas guias que se paga mensalmente. Não me pergunte o nome delas, gente, tá? Porque eu não vou lembrar, de FAO, de não sei das quantas. Aquilo ali, o tesoureiro que tem a obrigação de acompanhar junto com o contador, que é responsável pela prestação de contas do clube, tá ok? E não adianta, não esqueça, se não fizer as obrigações anuais dos impostos, seu clube pode ser multado sim, tá bom? Isso aqui o Rodrigo sempre fala muito, né, Rodrigo? O Stipe sempre bate muito nisso aqui. Não esqueçam, faça a declaração, porque senão você vai pagar uma multa. Zélia, bom descanso, querida. Vai lá descansar. Aqui depois nós vamos falar da diretoria social. E quando você estiver já encerrando seu ano de tesoureiro, o que você tem que fazer? O que nós falamos muito ontem? Planejar a sucessão, preparar as pessoas para que elas assumam no próximo ano essa transição de uma forma simples, eficaz e transparente. Tá ok? Aqui algum breve resumo sobre as obrigações do tesoureiro, do que ele tem que fazer, certo? E eu vou mostrar para vocês, vou mandar um material para vocês, para que vocês possam aí estar atentos a todos esses itens que nós estamos elencando, certo? E algumas coisas que a gente tem que sempre preocupar como tesoureiro. Lista de associados de MyLines, cobrar as cotas. Olha só, isso aqui não fui eu que escrevi, não, tá? Cobrar a fatura das cotas semestrais. Ou seja, tesoureiro é o quê? Cobrador, sim. E foi eu que disse isso? Não, foi Lions Internacional. Tá bom? Declarar imposto de renda do clube é uma obrigação anual. Eu acredito que eu acabei essa apresentação aqui. Eu vou até encerrar ela. E agora eu vou mandar para vocês todo esse material que nós vimos. Como é que eu vou mandar esse material para vocês? Só um instantinho. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Me fala aí se vocês estão recebendo ela. Essa aqui é a tela do meu navegador. E aqui, olha que lindo. Eu estou já preparando o material, mas aqui, está vendo que eu tenho uma tela aqui de tesoureiro, olha lá, responsabilidade da secretária do clube. Está vendo? Se eu clicar aqui, olha só, sabe aquele material todo que vocês viram eu apresentar? Todo ele, absolutamente todo. Sabe onde que esse material está? No Learn. Está lá no Aprender. Vocês que nunca tiveram a preocupação de ir lá fazer um treinamento de presidente, um treinamento de secretário, um treinamento de tesoureiro. Então, eu inventei esse material? Não. Quem me conhece sabe, eu só uso material de Lions Internacional. Então, olha lá, como delegar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Olha lá, meu mouse está meio doido aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui. Ó. Como delegar, certo? Como selecionar a sua equipe. Vamos ver o que mais aqui, olha. Relatórios, secretário do clube. Aqui, ó, equipe global de ação, equipes eficazes, como montar uma equipe eficaz, como praticar a escuta eficaz. Todo mundo que quis falar, eu não ouvi, eu não dei abertura para falar. Por quê? Escuta eficaz. Você pode se manifestar que eu vou te responder na hora. Gerenciamento de reuniões. Sabe, senhor presidente, como fazer uma boa reunião? Tem um treinamento aqui. Está lá no Learn. Sabe quanto que paga para fazer isso? Nada. Está de graça lá para você poder fazer isso aqui. Liderança servil. Lembra que ontem eu falei muito sobre liderar pelo exemplo? Da onde que eu tirei essa ideia? Do material de Lions. Olha só, como motivar a sua equipe. Nós não falamos ontem sobre motivação? Como motivar uma equipe de trabalho? Eu não inventei nada disso. Está lá no Learn. Tá? Então, a única coisa que eu fiz foi simplesmente salvar essa tela
e jogar num PowerPoint para vocês. Só. Então, o que precisa? Ir lá e estudar. Isso, Luiz, bem lembrado. Aqui no LC6, cada leão que entra, faz um treinamento desse, recebe um selo para concorrer a uma comenda Melvin Jones no final do ano. Quanto mais curso a pessoa faz, mais selos ela tem, mais chances ela tem de receber aí uma comenda Melvin Jones. Olha só, nós estávamos falando hoje, responsabilidades do tesoureiro de clube, não foi? Qual que foi as obrigações que eu falei dele? Participar das reuniões, montar o orçamento de clube, sobre as cotas de associados. Não falei sobre tudo isso aqui? Da onde que eu ranquei isso? Do treinamento oficial de Lions Internacional. Ou seja, Leão, TBC. Tira a bunda da cadeira, Leão. Vai lá, dá uma estudadinha. É só você criar o seu usuário e a sua senha de Leão e entrar lá no Learn, tá? E você vai poder discutir tudo isso aqui que nós estamos discutindo hoje. Ou seja, eu vou entrar aqui, olha, vou voltar, vou sair aqui, certo? Ele vai voltar aqui, eu vou entrar www.lionsclubs.org. Vou passar para português. Login para associados. E aqui nós temos o quê, ó? Como é que fala o nome disso aí, Rodrigo? Learn. É isso aí. Você entra aqui no Learn. E aqui você tem, olha, os treinamentos online, institutos de Lions Internacional que estão abertos para que você possa se inscrever e participar. E aqui eu estou com um problema dentro do Learn aqui para poder cadastrar os treinamentos locais. Eu já mandei um e-mail para lá solicitando auxílio deles nisso aqui. Glaucia, você pediu, levantou a mãozinha, pode fazer pergunta. Boa noite. Tem como Desculpa, seu áudio está cortando. agora? Está cortando um pouquinho ainda. Tem como disponibilizar o link no chat? O link, lionsclubs.org. É só entrar lá, lionsclubs.org, qualquer associado tem acesso. Tá? Ô Rodrigo, você pode, por gentileza, escrever para mim no chat aí o link para ela? Obrigado, Rodrigo. Então, olha só. Sabe onde que eu entrei para fazer aqueles cursos? Aqui, olha. Treinamento online. Acessar. E aqui você tem tudo o que você vai precisar. Tudo. Olha só que legal. Biblioteca de conteúdo. Caminho de aprendizado do presidente do clube. Nós vimos isso? Olha que legal. Caminho de aprendizado do presidente do conselho. Secretário do clube. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos conversando desde ontem saiu da onde? Daqui. Tá? Não inventei nada. Aqui nós temos, olha lá, ó, tesouraria de clube, certo? Nós temos o programa Léo Lions, percurso de aprendizado do programa Léo de clube, certo? Gente, tem curso aqui, ó, jornada de serviço, certo? Tem mais, administração do tempo. Por que uma reunião tem que durar 45 minutos? Como é que você faz ela durar 45 minutos? Administrando tempo. Coaching lá, coaching, que eles falam, né? O que mais? Aqui você rola para baixo, ele vai aparecer mais cursos. Como delegar, como selecionar a sua equipe, certo? Vamos ver aqui, ó, desenvolver novos clubes. O que nós precisamos? Dúvidas mais frequentes em relação às normas de Lions Internacional. Olha só que legal. A equipe global de ação, certo? Equipes eficazes, escuta eficaz, estabelecimento de meta. Gente, gerenciamento das reuniões, como gerenciar uma reunião. Uhum.
Olha só que legal. Habilidade de comunicação para governadores de distrito. Vocês acham que eu falo assim porque simplesmente eu nasci falando assim? Não. Preparação. A gente faz curso para se preparar. Olha só. Introdução ao treinamento virtual ao vivo. Como chamar a atenção de vocês, tá? Então, aqui tem um dos cursos aqui que vocês vão procurar, que ele é o curso de sucessão. Até isso, olha lá, oratória. Que mais? Deixa eu achar aqui, ó, para ser treinamento para segundo vice, planejamento da sucessão. Esse é o curso que eu fiz com vocês no primeiro dia, onde nós entramos aqui, olha, planejamento de sucessão. Olha lá que legal. Identificar possíveis líderes e planejar o treinamento de liderança dele. Planejar e preparar uma transição de liderança bem-sucedida. Nós falamos o quanto disso ontem. Está aqui o material. Ou seja, todas as minhas apostilas estão abertas para cada um de vocês. É só entrar lá e fazer o treinamento. Certo? Vamos aproveitar agora, vamos falar um pouquinho sobre um dos poucos treinamentos que não tem no Learn, que é o de diretor social. E agora, esse treinamento, eu posso fechar aqui a tela? Vocês já receberam todo o material que eu uso? O que vocês acham? Já receberam? O material está lá disponível para vocês. Social no clube, eu acho. E o André Bastos. Ô, Zé Bastos, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Vou interromper aqui, para mim poder ver o rostinho de vocês. Vocês estão surpresos que o material todo que nós usamos está dentro do site do Lions Internacional? Então vamos fazer o quê? Criar o nosso login de leão, nosso usuário, nossa senha. E o que nós vamos procurar agora? Conhecimento. Onde nós vamos procurar? No Learn, dentro do próprio site de Lions Internacional. Tá ok? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar. Quem tá falando aqui? Doutor, que já gosta de um refrigerado. Que bom. Ela abriu o áudio ali, gente. Bom, vamos dar continuidade. Vamos falar, então, um pouquinho sobre um dos cargos que não tem lá no Learn, que é o cargo de diretor social. Alguém pode me falar o que pensa sobre o cargo de diretor social? Qual é a função do diretor social? O que o diretor social faz no clube? Bom, eu já tive a experiência de ser diretor social do meu clube e na época que eu fui diretor, nós tínhamos uma ação muito ampla, diferente dos anos anteriores. Não só aquela função de abrir as reuniões, abrir as assembleias, compor mesa, etc., mas de organizar todas as atividades sociais que o clube fazia. Organizar os eventos sociais do clube e os eventos que o clube participava junto à comunidade, junto à administração pública, etc. Então, eu fazia essa ponte entre o clube e a sociedade. Mostrava aos associados qual era a importância do clube de se inserir na comunidade e se mostrar o papel que o Lions tem nas entidades que a gente ajuda, que a gente já vem fazendo esse trabalho. Então, é um trabalho muito amplo. Eu entendo que o trabalho do diretor social é um dos mais pesados de uma diretoria de clube, porque ele tem uma gama de ações muito grande. Tá? Pelo menos essa foi a estrutura que eu desenvolvi no período que eu fui diretor social. Aí, logo em seguida, eu fui presidente. Então, foi uma condição interessante. Muito bom, muito obrigado, Carlos. Essa experiência como diretor social, eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que eu acho um absurdo
Diretor social não é mais obrigatório no clube, sabia? Sim, sei. Não é mais obrigatório. Isso significa que nós não devemos ter diretor social? Ao contrário. Se teu clube segue uma estrutura, com reuniões, com protocolos, bandeiras, sinos, se você o teu clube ele já tem um histórico de trabalho, você vai manter o histórico de trabalho. E entre esse histórico de trabalho, vai ter o diretor social. Ele deixou de ser um cargo obrigatório, porque hoje nós temos uma visualização por Lions de clubes cibernéticos, clubes online, e acabou prejudicando o trabalho do diretor social. Como é que você vai ser o diretor social de um clube cibernético? É mais complicado. Por quê? Vamos entender um pouquinho o que é o trabalho do diretor social. Quem é que faz a manutenção do protocolo de uma reunião? Quem tem que ser o especialista em protocolo de uma reunião do clube? O diretor social. Quem é que deve estar lá na porta do clube recebendo os associados quando de um encontro? O diretor social. Quem é que organiza as bandeiras dentro do salão? É o diretor social. Diretor social. Então, quando você chega num clube que as bandeiras estão posicionadas de forma equivocada, quem errou? O diretor social. O diretor social. Aí, olha que maravilha. Isso quase não dá confusão, o que eu vou falar para vocês, tá? Você vai fazer a montagem de uma mesa. A ordem de precedência. Quem é que deve acompanhar para montar a mesa? É o diretor social. Sim. Tá? Então, ele vai fazer a convocação, né? Porque o presidente está preocupado com pauta, o secretário está preocupado com pauta, eles estão correndo atrás de outras coisas. Uhum. O diretor social, olha o nome dele, diretor social. É ele que tem que estar preocupado se o salão está bem organizado, se o salão está arrumado, se tem água para todo mundo, se de repente a mesa... O que não pode faltar na mesa, por exemplo? Na mesa da diretoria ali, na hora que vai fazer um encontro. Não pode faltar o sino, martelo. Não pode faltar o martelo, não pode faltar o colar de mestre de cerimônia. Eu já tive participação numa reunião onde o companheiro... Nós chegamos para a reunião, visita do governador. Não foi no meu ano, não, mas chegou numa visita do governador. Não tinha sino, não tinha martelo, esqueceu o colar do mestre de cerimônia. Quem é que falhou? Diretor social. O diretor social. Certo? É ele que guarda. Uma das funções do diretor social é manter a guarda do sino, do colar de mestre de cerimônia, para que ele deixe tudo isso pronto para que a reunião aconteça. Então, esse cara é dispensável quando você tem um clube tradicional, que é um clube físico, que se reúne, que tem ali um histórico de protocolo. Ele não é dispensável. Tá? Ele não é mais obrigatório. Não consta lá nos manuais de Lions Internacional, está como opcional. Mas dentro do nosso clube, que tem uma vida leonística, que já está habituado com protocolo, é ele que tem que assumir essa responsabilidade. Quem é que organiza a janta, o jantar? Quem é que discute junto com o presidente o cardápio que vai ser feito na noite? É o diretor social, tá bom? Essa é a função dele. A gente vê muito o presidente decidindo essas coisas e acaba não utilizando bem o trabalho do diretor social. É isso que acaba muitas vezes acontecendo. Atropela, né? Que a gente fala. Não dá tanto valor pelo trabalho dele. Mas o diretor social, por exemplo, é o cara que tem que estar lá na entrada do seu clube recepcionando quem está chegando. É ele que tem que ser aquele elo de ligação. Lembra que nós falamos no primeiro dia, quando você coloca um novo associado no clube, no dia da posse desse novo associado, o que acontece? O cara fica numa mesa com a família dele isolado do restante do clube. Ele não se sente integrado. Quem é que tem que fazer o trabalho de integração desse associado? O diretor social. Essa é a função dele. Então, quando acontece daquelas panelinhas dentro de clube, que junta a equipe A e a equipe B e não conversam de acordo, quem é que está, de certa forma, falhando? O diretor social. Se não fazer parte de um dos grupos, né?
E não fazer parte de um dos grupos. Muito bem colocado, Zé Gomes. Então, olha só que legal. Eu já tive a oportunidade de ver diretor social unindo o clube, unindo os novos associados. Sabe como? Eu achei fantástica a ideia dele. O novo associado, tá, vai servir o jantar, vai servir as pessoas do clube, juntamente com o diretor social, para que ele conheça e faça amizade com todos que tem no clube. Quando essa pessoa fez isso, eu achei um espetáculo. Mas olha, presta atenção. Ele foi um líder com todas as letras, porque ele foi servir junto com o associado. Ele não colocou o associado na berlinda lá e tacou para ir lá servir o pessoal do clube para se integrar. Ele foi junto, apresentando as pessoas do clube para que ele conhecesse cada uma delas. Ele fez um bom trabalho, gente? Excelente, não é? Esse é o cara que eu sonho como diretor social. Por quê? Ele vai dar valorização para todos os associados. Eu posso escolher qualquer um para ser diretor social? Eu vou pegar o mais carrancudo que eu tenho no clube, o cara que não faz amizade com ninguém, que só discute as micuinhas? Eu vou ter um bom diretor social? Consequentemente, não. Então, na hora que eu for preparar um diretor social, ele tem que saber as responsabilidades que vão ser inerentes ao cargo para ele. Ou seja, ele tem que saber que ele tem que ter uma lista de precedência de cargos, ele tem que saber como montar uma mesa, ele tem que saber que a guarda do sino e do cordão do mestre de cerimônia é dele, que ele tem que ter essa preocupação, que a disposição das bandeiras dentro do salão, a posição e a ordem das bandeiras, ele deve conhecer, tá? E não é difícil isso, vamos falar a verdade. O meu clube tem 5 bandeiras. Quem tem mais que 5 bandeiras no clube aqui? Fala aí para mim. Então, decorar essa ordem não é tão difícil, não, né? Tá? Então, você começa sempre pela bandeira do Brasil, depois o estado. Tá? Mas tem 2 estados. Igual aqui no LC6 nós temos São Paulo e Minas Gerais. Qual é a precedência? Por ordem de fundação dos estados. Quem foi o estado que foi fundado primeiro? São Paulo. Então, depois, na sequência, vem Minas. Então, bandeira do Brasil, à direita São Paulo, à esquerda Minas. Aí você vai receber ali a bandeira do município, certo? E do outro lado, a bandeira do Lions. É tão difícil? E quando você tem países, bandeiras de outros países, Brasil, e os países vêm por ordem alfabética. Tá? Se tiver mais de uma bandeira, você vai sempre usar por ordem alfabética. Companheiro Glauco. Pode falar. Companheiro Glauco. Desculpa. Numa situação que esteja o Brasil recebendo Argentina e Estados Unidos. Você já falou. Argentina como fundador, Estados Unidos. Desculpa, como fundador do Lions, os Estados Unidos não teria precedência sobre a Argentina? Nós temos uma lei da bandeira. E essa lei da bandeira, ela coloca que todos os países seguem a ordem dos nomes. Tá? Eu posso colocar por uma deferência a bandeira do país que eu quero, de certa forma, homenagear? Posso. Por exemplo, aqui no LC6, nós temos Minas e São Paulo. Quando nós vamos fazer reunião em Minas, ao lado da bandeira do Brasil, a gente coloca do lado direito Minas. Mas isso é o quê? Uma deferência que nós estamos fazendo ao Estado. Se eu colocar São Paulo e Minas do outro lado, eu estou errado? Não, estou seguindo o que diz a lei da bandeira. Tá bom? São alguns itens que a gente não pode ser inflexível. Se você quer homenagear, porque tem ali um representante de Lions Internacional dos Estados Unidos ali, então eu posso dar essa deferência, mas nunca vou tirar a bandeira do Brasil do centro. Certo? Quem é que tem que ter essas preocupações, gente? Diretor social. Quem consegue lembrar o que mais
é do diretor social fazer. Vamos lá, vamos trocar um pouco de ideia aqui. Ninguém? Quem é que é o responsável de aumentar a frequência das reuniões, criando aquele grupo? Lembra? Companheiro, vamos na reunião, nós vamos nos encontrar. Eu até falei que o secretário pode fazer isso, mas se for ver mesmo, quem é que tem que fazer esse meio de campo com os associados para estar ali na reunião? É o diretor social. Por quê? Ô, companheiro, tu não sabe, hein? Hoje, depois da reunião, nós vamos fazer um churrasco. Quem é que decide o cardápio como presidente? É o diretor social. Tá? Então, ele tem essa maleabilidade de manter essa conversa. Pode falar, Vanusa. É aqui no nosso clube, está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Aqui no nosso clube, o diretor social, ele fica encarregado de cumprimentar todos os aniversariantes do clube. Né? Então, ele prepara cartão, entrega, e também, às vezes, dependendo do plano de ação daquele presidente, ele também faz cartões para profissionais em dias dele, específicos deles. É mais uma função do diretor social aqui no nosso país. Eu achei essa colocação sua maravilhosa, porque realmente, na hora que a gente está ali na reunião, a gente pede para o diretor social fazer o quê? Nominar os aniversariantes natalícios. A gente faz o quê também? Pede para que ele fale ali os aniversários de casamento, o aniversário dos filhos dos leões. Ou seja, sabe aquele meio social? É a responsabilidade dele. É ele que faz com que isso aconteça. E é ele que tem que ter aquela preocupação na montagem da mesa diretiva. Então, ele tem que ter ali na mão uma ordem de precedência já? Tem. Ou seja, quem nunca participou de uma reunião, que hora que chega lá para montar a mesa dirigente, certo? A pessoa sai correndo, mas quem é que eu chamo primeiro? E depois desse fulano, quem é que eu chamo? Depois do governador, quem que vem? Mas o prefeito está aqui. Onde que eu encaixo o prefeito? Onde que eu encaixo o vereador? Onde que eu encaixo o representante da Polícia Militar? Entendeu? É essa pessoa que tem que ter isso aí já em mãos. Ela tem aquela ordem para poder compor a mesa. Então, é importante que o diretor social que vai assumir, ele receba um treinamento, que ele receba informações. É muito importante, não é? Juntos, nós somamos as mãos. É isso aí mesmo, Douglas. Então, o que nós temos que fazer? Não colocar as pessoas largadas nos cargos. Nós temos que ter a responsabilidade de prepará-las. Se você é um diretor social que foi um destaque durante o ano, você foi elogiado pelo trabalho que você fez, com certeza você fez um bom trabalho. O que você vai fazer quando nomear um novo diretor social? Passar as dicas para ele, passar os costumes para ele, para que ele possa estar ali preparado. Uma das coisas que eu acho muito feio, é a coisa mais feia que eu acho no leonismo. Eu vou compartilhar com vocês. É uma coisa que me magoa, de verdade. É quando um companheiro leão fica esperando um erro do outro para criticar. Ele espera a pessoa fazer errada. Tá vendo? Você não sabe, você fez errado. Eu vou dizer para vocês, eu sinto vergonha por essa pessoa. Porque o erro não é de quem erra, porque ela não sabe que está errado. O erro é de você que sabe e não ajudou o seu companheiro. Essa é a parte mais vergonhosa que eu acredito que existe no Lions. Esperar o erro alheio para poder fazer uma crítica. Leão de verdade, prepara a pessoa. Se está vendo que vai cometer um erro, chega na pessoa, conversa com ela. Companheiro, olha, as bandeiras, elas estão trocadas. Você vai fazer uma homenagem para alguém, entendeu? Vai lá, dá a dica para a pessoa. Não tem erro nenhum. Agora, também, por que nós temos que encontrar pessoas que estejam prontas a mudanças e receber informação? Não foi isso que nós falamos no primeiro dia? Porque você vai pegar um ignorante,
eu sei o que eu estou fazendo, e não sabe nada, aí você tentou alertar. Se a pessoa errou, a partir daquele momento ela fez o erro porque quis. Porque alguém se dispôs a colaborar com ela. Se ela não aceitou a informação, é isso aí. Ser educado e comedido nas críticas e correções. Muito bem colocado, Rodrigo. Inclusive, você podia falar um pouquinho para mim tomar uma água. Vai, fala um pouquinho do diretor social aí, que você é bom nisso. Não era nem para falar, mas aproveitando isso, eu só queria lembrar, assim, quando a gente sabe que a pessoa que tem alguma coisa errada, vai lá falar com a pessoa, lembrando que a gente tem que falar para que a pessoa aprenda. A gente não fala para destruir a pessoa. Porque se é uma coisa que o Glauber falou que realmente dá, a gente fica muito triste quando vê essa coisa de esperar o erro, mais triste ainda quando você vê a pessoa destruindo o outro. Poxa, a gente não precisa de mais nada para a pessoa sair do clube. Então, vamos lembrar que a gente não pode destruir ninguém. A gente está aqui, todo mundo é voluntário. Nós estamos aqui para desenvolver e crescermos juntos. Então, viu alguma coisa errada? Vai lá, fala com a educação, sem destruir. Chega lá e fala, olha, sabia, aqui tem um errinho, vamos arrumar para ficar bonito? Pronto. Não precisa lá falar, pô, você errou tudo, não sabe nada, sabe? A gente já viu várias vezes isso. Então, é só um toque, sempre lembrar, estamos todos juntos, nós somos voluntários. É só isso, Glauber. Nós estamos aqui para somar, não para dividir. É muito... Mais uma coisa, governador. Nós sabemos que no nosso meio existe tantas pessoas assim e não tem jeito. Ela vive exatamente, vai para uma reunião já pensando em falar alguma coisa de alguma pessoa na reunião. Nós sabemos disso, né? Isso tem um nome. Vaidade. É isso aí. É aquelas 3 letrinhas que a gente falou. Ego. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. E tá aqui a Adélia, tá aqui o pessoal que me conhece há mais tempo. Eu costumo fazer aquilo que eu falo. Tá? Eu sempre tento ver a melhor situação de tudo que acontece. De vez em quando você põe a boca no trombone, porque também você não é de ferro. Mas, normalmente, você chega para uma pessoa para dar uma instrução, a pessoa está apta a ouvir. Eu ontem fiz algumas colocações aqui que nem todo mundo gostou. Hoje eu fiz uma aqui que teve gente que tenho certeza que não gostou. Vou repetir ela. Tesoureiro é cobrador. Tem gente que eu tenho absoluta certeza que não concorda com o meu pensamento. O nosso tesoureiro atual não gosta dessa palavra, mas eu digo que sempre é cobrador, que ele está ali para receber, é para lembrar, para cobrar. Ele disse que não. O pessoal sabe da sua responsabilidade, não precisa cobrar. Exatamente. Não, eu também não gosto dessa palavra, não, mas infelizmente vivo fazendo isso. Olha lá, tá vendo? A gente pode não gostar, mas que a verdade é. Na verdade, o tesoureiro não deveria ser cobrador, mas ele tem que ser. Sim, Wilson, eu não cobro. Eu falei assim, eu deixo de ser tesoureiro, não sou cobrador. Eu também não gosto. A responsabilidade financeira do clube é tua. Aí, na hora que você não entregar o teu serviço inteiro, alguém vai te cobrar. Então, mas eu acho que cada um, ninguém de nós somos obrigados a participar do LAIS. Nós somos associados por livre e espontânea vontade, não existe nenhuma pressão, e todo mundo, por exemplo, igual no meu caso, que já faz 100 anos que ninguém me pega tesouraria, está cansado de saber as despesas que nós temos. Então, eu acho que todo mundo tem que ter a responsabilidade de, no começo do mês, pagar. Porque eu vou fazer o quê se eu não tiver o dinheiro? Concordo plenamente, não sou cobradora. Então, eu acho que o que mais precisa... Eu não sou cobrador. Eu acredito que o tesoureiro tem que ser cobrador, sim, senão perde a eficiência da atividade. Deixa da tesouraria. Então, olha, o que eu mais gosto, gente, eu vou falar a verdade, eu faço algumas frases provocativas para que realmente vocês saiam do conforto do cargo, para que vocês entendam o que vem junto com o cargo. Ninguém quer ser cobrador, mas quando o companheiro está atrasando e você está vendo que está sendo criada uma situação, você vai ter que chegar e conversar com ele em algum momento.
Então, que seja um momento breve para não prejudicar o clube. Diga, Denise. Não, é fácil. Ele não é cobrador. Ele só vai lembrar o companheiro que ele ainda não pagou. Eu vou dizer uma coisa para Vou vocês. lembrar das obrigações dele com o clube, né? Talvez ele eu tá assim, vou falar uma coisa para vocês maravilhosa. atarefado, né? Não está lembrando. Então, vamos lá lembrar. Falou muito bem, Léa. Cobrar com educação. Eu tenho um tesoureiro que ele não cobra. Tá? Ele fala, não cobro. Ele simplesmente chega assim para o companheiro: companheiro, tudo bem com você? A sua mensalidade, você vai pagar em cheque ou Pix? Ele não fala mais nada. Você vai pagar em cheque ou Pix? Você tem duas opções. Então, diga, aí ele não está cobrando, está lembrando. Eu achei de muita relevância isso que você está falando sobre a questão da ética e ser comedido na crítica e generoso no elogio, e preservar. No meu clube aqui de Campos dos Goitacás, no Tamandaré, já aconteceu o caso de pessoas sair do clube por causa de brincadeira, assim, brincadeira inoportuna, sabe? Então, eu acho que isso aí tem que sempre ser falado e orientar as pessoas, porque nós temos um código de ética e precisa ser seguido, não é isso? É isso aí, com toda Se você certeza. me permite, eu queria te fazer uma pergunta. A sua gestão, o seu território vai até o município de Teófilo Otoni? Não. Minha terra, pego vai, Santa né? Fé do Sul a Passos, Minas Gerais. Ah, tá. Valeu. Vamos ali pertinho. Teófilo Otoni é LC12. É isso aí. Deixa eu ver quem é que levantou a mão aí, Alexandre. A Gláucia? A companheira Gláucia. Gláucia, pode falar. Oi, companheiro. É só para entrar um pouquinho nessa brincadeira do cobrador. Na verdade, quando a presidente ou qualquer outro membro do grupo, do clube, fala assim, olha, o tesoureiro está cobrando. Então, se a gente fala que ele está cobrando, ele é um cobrador. É isso aí. E a gente sempre usa essa palavra. Ah, fulano está me cobrando a minha ausência. A presidente, a diretora social cobra a ausência da pessoa. Então, de uma certa forma, todos nós, cada um dentro da sua função, é um cobrador. Por exemplo, quando o secretário não apresenta a ata na reunião, a gente lembra ele que ele esqueceu da ata? Não, a gente cobra a ata, né? É isso aí, muito bem colocado. Companheiro Zé do Pedal, você levantou a mão? Não, só lembrando que o não pagamento das obrigações é um dos motivos de exclusão do clube e também, quando o clube deixa de pagar suas taxas, é motivo de status quo. É isso aí, muito bem lembrado. Deixa eu só... Tem mais alguém, Alexandre, que levantou a mão? Senão eu preciso falar só uma coisa muito importante. Tem, não. Então tá jóia. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho de suma importância, que diretor social, presidente, secretário, qualquer um, tesoureiro, tem que começar a entender. Não existe nada mais feio do que num protocolo quando você vira lá e fala assim, CL Glauber Gomes. Mas que CL que é isso? Gente, não use abreviações. Ô, Glauber, Oi? Cal. Nossa Senhora, quando eu escuto DG. cal... Então... O cal dói. O cal dói. Então, se você puder, é uma dica que eu deixo para todos vocês. Não leia. Você pegou um texto para ler lá, não leia CL Glauber Gomes, companheiro Leão Glauber Gomes, governador de distrito Glauber Gomes, companheira Leão Alessandra, conselho distrital, CD. Ninguém é obrigado a saber o que é um CD. O que é um AL? Olha, ano leonístico 2021-2022. Tá? Que mais? Alexandre, qual é a sua função dentro do distrito hoje? Sou Leão, sou Você é o primeiro vice-governador do distrito. Isso. Tá? E o famoso, Glauber, e o famoso CC, PCC. Nossa Senhora!
Eu ia Sai chegar todo aí. mundo correndo. Gente, chega no ouvido da gente, chega dói. Quando você escuta alguém falando assim, olha, CC do Chaga, parece que o cara não tomou banho. Certo? É presidente do conselho. Não quer falar inglês? Não tem problema. Fala em português. Presidente do conselho, ex-presidente do conselho. Tem termo mais feio que PCC? Companheiro Glauber. Oi, pode falar. Mas e assessor de GLT? Então, GLT já é uma outra coisa. Você pode falar o quê? Como liderança, assessor de liderança. GMT, assessor de associados. O GST, assessor de serviços. Entendeu? Fica muito mais gostoso no ouvido da gente. Ou eu estou falando bobeira? Agora, o tal do CC é para acabar, gente. Tem sigla que parece que é nome de facção. É isso aí. E não podemos esquecer uma coisa. Nós temos siglas. Não são abreviações. Porque pior do que falar é escrever errado. CL ponto. Quem falou que tem ponto? CAL ponto. Quem falou que tem ponto? Mas governador, mas tem uns ex-presidente do conselho. Se você não chamar PCC, o cara te reclama. Ele diz, não, eu sou PCC fulano de tal. Isso aí é o quê? Será que ele sabe que, na verdade, a função dele é ex-presidente do conselho? E tem muito companheiro que acaba se vinculando a essas abreviações de letra e esquece que a abreviação significa. Tá? Mas, vamos... Companheiro Glauber, uma pergunta. Vai falar. No caso de LCIF, como que nós pronunciamos? LCIF? Esse dói, né? Normalmente, quando eu vou me referir a LCIF ou LCIF, é a nossa Fundação de Lions Internacional. Tá. Entendeu? Fundação de Lions Internacional. Tão simples. Aí acaba aquele LCIF, LCIF, Fundação de Lions Internacional, a nossa fundação. Tá bom? É só fazer o mais fácil, né? Fundação. É só falar o mais fácil. Gente, o que mais nós podemos falar para o nosso companheiro diretor de associado? Pode falar, Rodrigo. Não, só aqui uma dica agora para o Zé do Pedal, essa pergunta. Uma das coisas que a gente faz quando fala sigla, a gente pode assumir o mesmo jeito que são as normas quando a gente escreve um texto. A primeira vez que você vai falar o nome, você fala o nome completo. Então, em vez de falar LCIF, a primeira vez que eu vou falar na reunião, Fundação de Lions Clube Internacional. A partir daí, tudo que eu falar depois, eu posso simplesmente falar fundação. A primeira vez, fale o nome completo, para que a pessoa tenha essa noção. Agora, falar LCIF ou LCIF realmente é muito ruim. Melhor falar fundação. É isso aí. Tá vendo como fica fácil quando a gente compartilha a informação? E uma outra lembrança aqui muito bacana, tá? O diretor social também é responsável pela animação da noite. Sabe, aquele sonzinho que vai ficar ambiente, também é uma boa pedida. De repente, ele tem um bom gosto musical, porque você vai fazer uma reunião, de repente começa lá, vai, tchutchuca, vai, assim que seu tigrão. Não vai ficar muito legal, né? Tá? E eu já tive participando de algumas reuniões que, infelizmente, isso aconteceu. Fernando e Simone, eu não vi quem levantou para um primeiro, mas pode falar. O Adriano também levantou a mão. Coordena aí para mim, Alexandre. Então vamos lá. Adriano. Opa, boa noite. É o seguinte, não, só lembrando aí que essas questões das abreviações, para quem está em... né, eu já tive essa experiência, e muitas vezes o pessoal esquece até de lembrar, né, para quem que está entrando, e aí o pessoal que fica lá perdido 2 semanas dentro do clube, 3 semanas, 4 semanas, e não sabe o que é CL, né, Glauber? Então, por isso que a importância também dos novos que estão entrando. E eu queria destacar aqui também a questão do cobrador. Muitas vezes eu já deparei também, né, dentro do meu próprio clube, né, principalmente quando a gente entrou, de companheiros que não sabiam que tinha que pagar. Olha para você ver o absurdo, né? Falta de conscientização na hora que está ingressando dentro do Lages, né? Mas é isso, viu? Não, perfeita essa colocação, companheiro Adriano. Porque a pessoa está lá, não sabe nem que... Ela começa a ouvir siglas que não faz parte do cotidiano dela.
Por isso a importância de repente estar ali falando o que significa. Quem que estava na sequência, Alexandre? Fernando. Fernando, diga lá. Não, ainda falando das abreviações, a gente ouve muito ainda hoje, é o companheiro Melvin Jones Glauber Gomes, né? E ainda não é companheiro de Melvin Jones, é companheiro Melvin Jones, que a gente fala ainda. E também em cerimônias, os mestres de cerimônias, que vai lá e manda a mão no colar também, né? Então, são umas curiosidades aí. Obrigado, Fernando. Realmente. Simone? E o cargo de diretor de animação que nós temos no clube? Você falou do social, que ele tem de animar, mas e o de animação? É que o diretor de animação, ele já está bem, assim, são muito poucos os lugares que a gente tem o diretor de animação. E o diretor de animação, o que acontecia? Era o cara que estava ali, no meio do evento, ele soltava alguma anedota, alguma coisa, e nem sempre as pessoas tinham esse dom de fazer essa animação de verdade. Então, acabou, de certa forma, muitos clubes, a grande maioria, hoje não tem diretor de animação. Mas quando você tem o diretor de animação, você vai, lógico, privilegiar o trabalho dele. É aquela pessoa que, de repente, no meio de uma reunião dessa, ele chega e ele vai lá e coloca, por exemplo, um questionamento de lines para poder tirar. Sabe quando aquela reunião começa a ficar monótona? É essa pessoa que vai ali dar aquele up na reunião. Aí, normalmente, ele sempre vai trabalhar em sintonia com o diretor social. Tá bom? O que mais que a gente pode falar? Mais alguma coisa, Simone? Não, só isso, por enquanto. O que mais que a gente pode falar do diretor social aí? O que vocês podem me falar mais? Que seja um bom trabalho, que seja uma coisa maravilhosa que ele faz. Carmen Riel. A respeito do martelo, fiquei sabendo, na reunião de sexta-feira, que quando o presidente da mesa levanta, para não precisar sentar ninguém no lugar dele, ele sai com o martelo na mão. É isso? Basicamente, a gente ouve falar o seguinte, presta atenção. Quando você coloca alguém para suceder você na mesa, você como presidente da reunião, você está ali na frente do sino, e você vai sair da frente do sino, você coloca alguém no lugar para que ninguém toque o sino sem a sua permissão, sem o consentimento, vamos pôr assim. Porque o sino é que determina quem é a liderança daquela reunião, correto? Perfeito. Aí, muitas vezes, acaba saindo todo mundo da mesa, ou muitas vezes você não tem ali um tempo hábil de fazer uma troca de lugares, ou a pessoa que está ali já não consegue fazer isso tão facilmente. O que você faz? Para que ninguém toque o sino, você faz o quê com o martelo? Leva o martelo junto. Leva ele junto, ninguém vai bater o sino. Ou seja, o comando da sua reunião vai continuar na mão de quem? Do presidente da mesa. Do presidente da mesa. Tá? Perfeito. Mas isso não é uma norma, tá? Isso é o que a gente chama de... É uma prática. Algumas coisas que a gente vai descobrindo no decorrer do tempo. E eu depois o Belda, né, Rodrigo? O Belda vai falar, você tá louco? Eu entrei no live... A princípio, você jamais deixa o lugar vazio da mesa da presidente. A princípio, você levantou, saiu, alguém assume. Eu entrei no live em 1990. Sexta-feira que eu descobri esse detalhezinho. São alguns vivendo e aprendendo. Ninguém vai bater o sino lá no teu lugar. Tá bom? Exatamente. Gente, o que mais que a gente vai deixar aqui para vocês de dica, principalmente para o diretor social? Uso do microfone. Pelo amor de Deus. Companheiro, vou te ensinar uma técnica que eu aprendi com um grande líder. As pessoas têm muita dificuldade em lidar com o microfone, tá? Então, o que você faz? Você pega o microfone, encosta no queixo. Aqui, ó. Pode encostar no queixo e falar. Você não vai ter problema de ser ouvido ou não, porque a pessoa às vezes coloca muito longe, muito perto, sabe? Se você encostar o microfone no queixo, vai ficar uma altura legal, vai chiar menos, porque quando a gente fala, a gente assopra, e muitas vezes a pessoa... Você nem escuta a voz da pessoa direito no microfone. Então, são algumas dicas que a gente dá. E essa dica eu aprendi, repasso para vocês. Quem me ensinou foi o mestre Komatsu.
pode prestar atenção. Toda vez que você vê o Komatsu usando o microfone que ele está falando, ele encosta no queixo. A gente aprende com os líderes, aprende pelo exemplo, tá bom? Vamos lá, nós temos aí 5 minutos para nós encerrarmos esse dia maravilhoso. Gostaria de ouvir alguns comentários, alguns questionamentos de vocês. O que vocês podem nos acrescentar? Atingimos o nosso objetivo hoje? Isso, principalmente, gostaria de saber de vocês. Glauber. Oi, pode falar. Era só para complementar, aqui em Campos, dos Goitacazes, o diretor social, respondendo a sua pergunta, ele normalmente é o primeiro a falar, após o início da cerimônia, e apresentar os convidados. Não sei se foi dito isso aí, sabe? Só para acrescentar. Que, na verdade, isso aí já faz parte do protocolo da reunião, né? Normalmente, a gente sempre vai colocar o diretor social ali, que faz a montagem da mesa, esse tipo de coisa toda. Já é uma questão mais de protocolo. Se ele está definido, ele vai fazer. Muitas vezes eu já vi diretor social que está preocupado em cuidar, por exemplo, da janta, da recepção, e ele delega essa parte para que alguém faça a formação da mesa no lugar dele. Tá? Isso também é alguma coisa que a gente já viu acontecer. Carlos Augusto, pode falar. Uma prática que eu adotei no meu clube aqui em Cachoeiro, na época que eu fui diretor social, é que dividir a responsabilidade de organizar os eventos. Todas as vezes que nós fazíamos uma homenagem aos aniversariantes, no nosso caso, como não tinha, assim, muitos aniversariantes para a gente dividir, né? Então, a gente organizava festas trimestrais. E aí, eu pegava os aniversariantes do trimestre e colocava eles para organizar. Eles faziam o cardápio, eles negociavam com fornecedores, eles que organizavam, faziam tipo um treinamento para diretores sociais. Então, nós adotamos esse procedimento e deu muito certo. Tanto que, depois que eu fui diretor social, os diretores sociais que me sucederam foram praticamente descobertos e definidos nessas atividades que eles foram organizando. Então, não ficou só o diretor social organizando os eventos sociais. Cada vez que a gente fazia, tinha lá 4, 5 dentre os aniversariantes que se envolviam no processo. Isso foi muito bacana e deu muito certo aqui no meu clube. Gente, de tudo isso que nós falamos, você deu um grande exemplo. Que sabe qual foi o maior exemplo que você deu? De como envolver o associado nas atividades. Exatamente. É assim que a gente descobre os líderes. Tá bom? Parabéns, Carlos. Quem que me chamou? A companheira Cláudia e depois a companheira Eliane. Sim. Companheira Cláudia? São as siglas, o que eu muitas vezes adoto no Léo, porque às vezes eles ficam nervosos ali e acaba lendo CL, fica algumas coisas sem sentido. A gente no início escreve companheiro Leão, companheiro Léo, assim, no início do protocolo vai tudo escrito. E aí no final a gente já consegue colocar siglas que eles já estão mais leves, mais soltos e não corre o risco de cometer gafes. É isso aí. Muito bem colocado. Quem que pediu a palavra? Companheira Eliane? O Clube de Cachoeiro foi o precursor desses treinamentos. Se falava muito do treinamento do Deimoré Borbes, que montou um curso de secretário e durante muitos anos o Cachoeiro teve os melhores secretários do distrito, como até agora tem os remanescentes, né? Os outros que ainda estão atuando, igual o Loche. É isso aí. Essa é a grande beleza. A sucessão, a sequência, a preparação não é tacar as pessoas no cargo, é que elas assumam um cargo estando preparadas.
Aí você vai fazer a diferença. Aí seu clube vai ser reconhecido porque tem uma equipe forte e eficaz. Meus parabéns, excelente colocação. Iraci, companheiro Iraci, diga aí, minha querida. Domadora. Domadora, minha domadora, Iraci. No caso, né, essa parte das siglas, eu já apanhei muito. Eu trabalho numa instituição e depois de 2 anos que eu estava nela, o meu esposo associou, virou um companheiro leão, né? E eu uma domadora. E eu tinha que ler aquela pauta, assim, eu ficava assim, aí na hora da leitura eu falava, que danado, CL é esse, CAL é esse, né? E eu apanhava tanto. E assim, graças a Deus, assim, depois eu perguntei para o presidente, ele me explicou. E a semana passada, eu estava montando a agenda do clube, eu falei assim, eu vou colocar isso para os novos companheiros, para eles não passarem a mesma vergonha que eu passei naquela vez, né? Então, a nossa agenda ficou bem educativa. Então, assim, eu fui pesquisando no Lions, né, no site, aí até esse dia um falou assim, nossa associação. Eu falei assim, olha, aqui não é associação. Lions é uma organização, vamos mudar o vocabulário, né? Agora sim, vamos tomar mais afiadinho. Mas, assim, eu deixei bem claro, assim, para os novos companheiros que tomaram posse, né, no final do ano passado. Eu falei assim, gente, olha aqui as siglas para vocês não passarem a mesma vergonha que eu, né? Porque é bem constrangedor você ficar no meio de um monte de leão e você não saber o que significa um CL. Então, olha só que a importância disso, né? A gente falou aqui, já é o 2º dia que nós estamos aqui conversando, e nós estamos falando o quê? Para a formação de novas diretorias. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é simplesmente trocando experiências para que os próximos líderes do seu clube sejam pessoas preparadas. E esses detalhes, olha só, hoje no final de um treinamento desse, maravilhoso, a gente entender que siglas eram um negócio tão complicado para as pessoas. E que nós, por estarmos no movimento, às vezes não enxergamos isso. A gente trata como se fosse uma coisa normal, só que quem está do lado de fora não está entendendo nada. E fica desconfortável, não fica? Você já deve ter sentido isso, igual a domadora Iraci está colocando. Agora, imagina, chega um cara que não é do Lions, está visitando o seu clube, um prefeito, um vereador, uma pessoa que está ali, e ela não está entendendo absolutamente nada do que você está falando, aquele monte de sigla, abreviação. Eu não sei vocês, mas quando eu escuto uma abreviação que eu não sei o que significa, eu fico louco. Aquilo me incomoda. Eu quero saber do que está se tratando, porque, de repente, o cara tem uma patente que eu não estou sabendo. Ele tem um reconhecimento que eu não estou sabendo. Então, isso acaba incomodando muito. Eu gostaria de olhar assim para o rostinho de cada um de vocês e gostaria, de coração, mas seja franco. Eu não gosto de falsidade, tá? Eu gosto de franqueza. O treinamento hoje foi bom ou não? Valeu a pena ficar sentado aqui escutando? Valeu? Maravilhoso. Muito bom. Exatamente. Olha, amanhã... Muito bom. Muito legal, muito bom mesmo. Parabéns, Glauber. Bom demais. Como sempre, excelente. Todas as siglas, assim, elas Ô, são Luciana. São difíceis. Fica feio falar aí, DM. companheiros Augusto? Fica feio falar DM, parece esse negócio tudo. Mas igual a tal do CAL, gente, pelo amor de Deus, essa é a pior o CAL é que feio. existe, a tal do CAL.